Don't play that. E aí, aqui é o Alucard de novo. E dessa vez a gente, quer dizer, eu tô aqui com o Laxus. Dá um oi, Laxus. Oi! E também com o Barba, que é o cara que edita nossos vídeos aí, quando ele não tem nada melhor pra fazer. Mentira. Dá um oi aí, E pô. aí, que é o Barba. Bom, muita gente sabe, não, mentira, pouca gente sabe, mas a AG, Animes Gold, vai fazer 5 meses agora, no dia 18. E, bom, a gente resolveu fazer um vídeo, né, já que a gente Nunca quase não faz vídeo pro canal. E, bom, é um vídeo um pouco especial porque é um vídeo, assim, que não tem nenhum teor autocrítico, nem nada do tipo, é uma coisa mais pessoal, assim, da gente, né, que fez a AG, basicamente. E, basicamente, de novo, é um top, alguns animes que a gente indica pra vocês que estão entrando agora na AG, que não conhecem muito sobre anime também. E, como sempre, se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, não sabe o que é AG, a gente já explicou uns vídeos atrás, dá uma olhada aí, mesmo que o vídeo seja lá do começo do ano, tá valendo ainda, não mudou quase nada. Bom, nosso top vai ter 9 animes, sendo que cada um vai recomendar 3. E no final vai ter um bônus, um anime bônus. Então quem vai começar a falar aqui sobre os animes, quem vai recomendar primeiro vai ser o nosso querido xará, Alucard aqui. Lembrando que a gente tentou fazer uma coisa bem variada, então, mesmo que a gente não entenda muito de todos os animes que a gente vai indicar, a gente tentou indicar animes de gêneros diferentes para agradar todos os públicos. E o último anime, que é o 10º, não foi indicado por ninguém especificamente, mas a gente entrou em um consenso e resolveu que ele era um dos animes, né, que está faltando na lista, um dos gêneros que está faltando na lista. Bom, o primeiro anime que eu vou indicar, ele é do gênero de aventura e ficção, um pouco de romance e comédia também. O nome é Zero no Tsukaima, vai estar aparecendo na tela. E, bom, basicamente ele conta a história da Heloise, que é uma maga em uma escola de magia medieval, em um mundo medieval. E, bom, todos os magos dessa escola têm magias elementais específicas, né? Por exemplo, um mago é especialista em magias da terra, outro em magias de fogo, e etc. E a Heloise, ela sempre foi considerada ruim em todas, porque ela nunca conseguia fazer nenhuma das magias da aula. Ela sempre acabava explodindo tudo. E acontece que no dia que eles vão evocar os seus familiares, né, que são aqueles monstros que ajudam eles, uma invoca um dragão, que vai ser tipo o pet dela, vai ser o bichinho de estimação dela, o dragão. A Heloise vai lá tentar fazer a evocação, e o que ela acaba evocando é um humano. E não só um humano, como um humano do nosso tempo, não do tempo medieval. Então ele chega lá todo deslocado, mas, né, ao decorrer do anime, vocês vão ver que ele começa a se acostumar, e ele aprende a lutar também para ajudar ela. E, bom, sem muitos spoilers, né? Na verdade, nem é muito spoiler assim, que tá até na descrição do anime. Que vai rolar um romance entre os dois, né? Meio óbvio. E, bom, o anime tem 3 temporadas, tá legal? O final está fechado. Muita gente anda dizendo que o autor, o mangaka, né? Do Zero no Tsukaima, morreu e que ele passou a história pro filho dele ou para algum parente dele. Só que não tá tão bem confirmado essa história. Muita gente fala que já tá até saindo a continuação, mas, né, não tem papo de internet. Mas se acabar saindo a continuação, tudo bem. Se não sair, tudo bem também, porque o final tá muito bem fechado na 3ª temporada. Tá legal? São 25 episódios por temporada. O anime que eu vou estar indicando para vocês é o anime Shaman King. Foi lançado no ano de 2002. Esse anime ele tem comédia, ação, drama e shonen. Esses são os gêneros. A série conta a história de Yo Sakura, um garoto xamã que treina para desenvolver suas habilidades a fim de ganhar o torneio xamã. Esse torneio xamã ele acontece bem raramente, tipo, uma vez a cada 500 anos, pelo que eu me lembro. Aí o xamã escolhido, ele se torna mais forte e ele tem o poder de
de controlar a paz e a destruição no mundo, ele fica um fodão lá. Ele pode ver os espíritos, ele pode controlar e incorporar espíritos. A série consiste em 285 capítulos, compilados em 32 tankobon. Uma adaptação em anime consiste em 64 episódios. Foi dirigida por Senji Misashima. Esse anime ele foi dublado e passou na antiga Manchete. E ele é bom pra cacete. O protagonista ele tem o poder de incorporar espíritos. No caso, ele incorpora um samurai e ele consegue pegar as habilidades desse samurai. Aí tem outros personagens que incorporam outras pessoas. Essas pessoas são do passado, como espadachins antigos, ou alguns militantes, algumas pessoas do passado, assim. Daí, basicamente, o que ele quer fazer é se tornar o rei, só que muitas pessoas entram no caminho dele e tem muitas batalhas. As lutas são muito épicas, tem muita coisa interessante. Também tem a comédia não é excepcional nesse anime. Então é isso aí, vamos pro próximo. O anime que eu vou falar é sobre Kuroko no Basquete. Ele é um anime de comédia, esporte, shonen e escolar. Kuroko no Basket tem 3 temporadas, cada uma de 25 episódios, totalizando um total de 75 episódios. Kuroko no Basket conta a história de um garoto chamado Kuroko. Ele fazia parte de um time lendário chamado Geração dos Milagres, que era conhecido como a escola secundária Teiko, que ela era conhecida por ganhar, não me lembro, acho que era 3 títulos consecutivos no basquete. Ele tinha 5 prodígios, conhecido como a Geração dos Milagres. Após o término do ensino fundamental, esses 5 astros, entre aspas, se matricularam em colégios diferentes. Cada colégio possuía uma forte equipe de basquete. Poucos sabiam, havia outro jogador na Geração dos Milagres. Era conhecido como o 6º jogador fantasma. Esse jogador misterioso é o calouro na escola Seirin, uma escola nova, pouco conhecida, equipe de basquete. Então o Kuroko conheceu outro cara chamado Kagami e que fazia parte da Seirin também. Só que Kagami tinha um talento natural e passou o maior tempo do ensino médio dele nos Estados Unidos, treinando e tal. E ele tinha o objetivo de trazer a Seirin pro topo no Japão, desafiando os antigos companheiros de Kuroko, 1 a 1. Ele queria ser tipo o melhor, the best, desafiando todos os malucos fodão da Geração dos Milagres. Kuroko tinha uma habilidade muito incomum, que ele era especialista em passes, ele não tinha quase nenhuma presença e ninguém conseguia deter ele. É isso. Agora vamos passar para o nosso querido amigo Alucard. Bom, o anime que eu vou indicar agora entrou na lista por ser um dos animes que sofreram muito preconceito, por ele ser estranho e pouca gente assistir por achar ele estranho, só por isso. Quando na verdade ele é um anime muito bom, de romance e comédia, mas ele entrou na lista porque ele é estranho. O nome é Midori Days. Se você procura por animes estranhos, provavelmente você já viu. É um anime no qual existe conta a história de um garoto, que eu não vou lembrar o nome dele agora, que maravilha, mas não importa, né? Quem liga pra nome de personagem? Que ele acorda numa bela manhã e tem uma garota no lugar da mão dele. Tipo, a metade superior de uma garota, assim, em miniatura, no lugar da mão dele, tá ligado? Como se ela fosse um fantoche, assim, na mão dele. Só que ela tá viva. E, melhor ainda, essa garota ela é apaixonada por ele. E aí você fica tipo, hã? Bom, mas o anime mesmo se foca no dia a dia deles, né? Do cara tentando esconder ela pra ninguém ver. Mas a média mesmo tá na relação entre os dois que vai se desenvolvendo. Futuramente você descobre que ela é rica e que o corpo dela, normal, tá, tipo, em coma no quarto dela, entendeu? Mas mesmo assim, é um anime muito focado no romance também. E o final é feliz. Não vou dar spoiler, mas o final é muito feliz, vocês vão gostar, tá legal? E é só isso mesmo, anime em si. O próximo anime que eu vou recomendar é Bloodled. Bloodled conta a história de Stats, que é um vampiro muito fodão, assim. Que ao contrário dos outros, ele prefere gastar seu tempo lendo mangá, jogando videogame, assistindo anime. Ele é um vampiro otaku, praticamente. Esse anime tem muitas lutas, tem bastante comédia também. E a história é mais ou menos assim. É tipo, estão no território dos demônios. Aí cada um fodão, ele é líder de um território.
ou líder de uma gangue, tanto faz. E quem entra nesse território, que não é dessa gangue, entre aspas, eles praticamente dão uma surra neles ou convidam eles para fazer parte da gangue. Se alguém desafiar o líder e perder, ele basicamente é exilado e nunca mais pode colocar os pés lá. É muito fodão. Aí, tipo, tem o antigo rei desse local, o rei supremo, né? Ele era o pai do Stax. Ele era o vampiro mais fodão do local. Só que ele perdeu e foi morto por um Wolf, que é uma família de lobisomens, de homens-lobo. E esse Wolf, ele se tornou o novo rei. O irmão do Stax, que é um vampiro cientista, ele viu que o Stax ele era muito forte, tipo, com um dedo ele destruía uma montanha, mais ou menos. Então ele colocou uma bala de prata dentro do coração de Stax, que é para ele minimizar seu poder. Mais pra frente ele apareceu um vilão fodão, que eu não vou falar muito sobre ele, para não dar spoiler. E ele conseguiu retirar essa bala e ficar tipo, muito mais forte. Então, e daí tem uma segunda protagonista, entre aspas, que é uma mulher, uma menina do mundo humano, que acidentalmente encontra um portal pro mundo dos demônios dentro do guarda-roupa e acaba indo para lá. E a missão do Status é praticamente fazer ela voltar a virar humana, já que quando ela foi para lá ela virou um fantasma. Tem 10 episódios e uma OVA, basicamente isso. E tem 8 capítulos, um pouco mais que isso. Então é isso aí. O anime que eu vou falar agora, minha indicação, segundo que eu gosto muito, é de Another. Another é um anime de mistério, drama, terror e escolar. Another tem uma temporada de 12 episódios e foi lançado em 2012. 26 anos atrás, havia um aluno chamado Misaki Omiyama, na escola Omiyama Norte, que estudava na classe 3. Um estudante honorário também era bom em esporte, etc. Misaki era muito popular entre seus colegas e até os professores tinham afeição por ele. Só que, de repente, ele morre inesperadamente. E a classe 3 decide continuar agindo como se estivesse vivo. Contudo, quando eles foram se formar, uma foto foi tirada da sala, da turma dele, e ele apareceu na foto. Tipo, ele não devia estar lá. Ele era o aluno extra, entre aspas e tal. Daí nisso foi tipo uma maldição que caiu sobre a classe. Só que a Another conta a história do Sakakibara Koichi, que é um estudante do 9º ano. Ele tem 15 anos e se muda pra Yomiyama, a cidade natal da sua mãe. Devido ao pai dele ter ido trabalhar na Índia, sua transferência para a escola Omiyama para classe 3, por causa que ele tinha um pneu motora. Ele teve que ficar hospitalizado bem quando as aulas iam começar. Durante a hospitalização, os representantes da classe dele, Kazami e Akazawa e Sakuragi, o visitaram. Antes que ele fosse liberado, Koichi conhece no elevador uma garota vestida com o uniforme da escola e um tapa-olho. E ela vai até o subsolo do hospital onde é localizado o necrotério. Seu nome é Misaki Mei. Então Sakakibara começa a frequentar as aulas e tenta se adaptar, mas ele não consegue deixar notar o comportamento estranho dos seus colegas referente a Misaki Mei, que é a garota que ele conheceu no elevador. Só que ela pertence à mesma classe que ele, e a classe dela é a mais velha e mais lixo que tem, diferente do resto. E ela tá sempre sozinha, ninguém se importa com ela ou finge que ela não existe. Só que daí um dia o Sakakibara resolve falar com ela. Um dia Sakakibara resolve falar com a Misaki Mei. Só que ela disse que não devia falar com ela por causa da maldição que ocorre na classe 3. E isso ele se torna tipo amigo entre aspas dela, porque ninguém fala com ela por causa dessa maldição. Então Sakakibara resolve se tornar amigo da Misaki Mei, entre aspas. Mas com isso, ele acabou ativando a maldição da classe 3-3. E com isso começou a acontecer uma série de incidentes loucos e tal, morte e tal. Ok, agora o meu último anime que eu vou indicar nesse vídeo é o Sakasama no Patema. Na verdade ele é um anime, né, óbvio, só que ele entrou nessa lista porque ele é um filme
Olha só que legal. Ele tem mais ou menos 1 hora e meia de duração, mas é um filme muito bom. E eu recomendo ele pra vocês em vez do Viagem de Chihiro. Primeiro, porque Viagem de Chihiro todo mundo já assistiu, já teve, passou até no cinema, tá ligado? Então, né? Então eu resolvi indicar esse outro filme que é um pouco menos conhecido, mas que é igualmente bonito, entende? Bom, Sakasama no Patema conta a história de Patema, que é uma garota que vive numa cidade subterrânea, né? Dentro de umas cavernas lá muito loucas. E todos os moradores de lá têm medo da superfície, né? Fala pra ela, nossa, nunca suba, porque não sei o quê, tem um buraco lá que, que o fundo dele é todo azul e se você cair lá, você nunca mais vai conseguir voltar, né? Metia o louco nela. Mas ela, como ela era vida louca, ela resolveu ir lá brincar perto do buraco um dia. E nesse dia ela tem um cara que tenta atacar ela e ela acaba caindo nesse buraco. Só que enquanto ela tá caindo nesse buraco, lá na superfície tem um garoto, que ele é um estudante de uma das escolas da superfície. Na superfície é ensinado que Deus, o Deus deles, né, pegou todos os pecadores e puxou pra cima, né, puxou pro céu lá pra punir os pecadores, levando os pecadores pro céu, né, sentido, enfim, deles. E esse garoto, ele nunca ligava muito pra isso, nunca levava muito a sério os estudos, achava tudo aquilo perda de tempo. E ele tava lá descansando na beira desse precipício, né, só que cara, era cercado do precipício, tudo certinho. Aí, de repente, a Patema passa caindo para cima, tá ligado, invertida, e se agarra na grade do precipício ali. Aí ele fica tipo, você tá indo pra cima, tá ligado? E ele vai lá e ajuda ela, e isso movimenta a história. Ele tentando ajudar ela caindo pra cima o tempo todo. Pra quem não entendeu ainda, a gravidade pra ela e pro povo dela é invertida, por isso que eles viviam no subsolo, né? Porque lá não tem como eles caírem pro espaço. E toda aquela população ali dele acredita que as pessoas foram puxadas por Deus para os céus. Então já tem todo esse conflito religioso aí. Mas é muito bom o filme. O final é incrível, muito surpreendente. E você nem vê essa 1 hora e meia passando, tá ligado? É totalmente envolvente a história. Agora eu vou falar sobre Full Metal Alchemist Brotherhood. Conta a história sobre os irmãos Elric, Edward e Alphonse Elric. Esses dois irmãos, quando pequeno, eles estavam, tipo, muito felizes, assim. O pai deles era um alquimista, só que eles não sabiam, né? Mas ele tinha vários livros sobre alquimia. E a mãe deles era uma dona de casa. Aí, do nada, a mãe deles, né? Pegada por uma doença e morreu na frente deles. E eles tentaram fazer o maior tabu da alquimia, que é a transmutação humana. E tentaram transmutar a mãe deles, tipo, trazer ela de volta à vida. Isso deu totalmente errado, tipo, saiu uma criatura bem, bem estranha, assim, bem, bem feia pra caralho. Aí, anos depois, e com isso, um perdeu o corpo todo, o outro perdeu o braço e a perna. Não vou dar muito spoiler sobre isso, tá? Alguns anos depois, alguns militantes do quartel-general central vieram até ele, pois ouviram falar de uma pessoa que sabia usar alquimia. E convidaram ele para se tornar um cão do exército, um alquimista federal. Ele acabou aceitando, entre aspas, ou não aceitando, né? Mas um tempo depois ele apareceu por lá. E o seu irmão, tipo, uns 2 anos depois também entrou pro exército, praticamente, ou quase isso. E eles viraram alquimistas federais fodões. Ele ganhou o título, ou a alcunha, né, de o alquimista de aço. Depois disso entra toda a história de homúnculos, os homúnculos criados, que são humanos artificiais, e o pai dele é introduzido bastante na história depois disso. Ele enfrenta, tipo, vários outros alquimistas, tem muitos alquimistas foda, cada alquimista tem praticamente um poder diferente, só que todos fazem praticamente a mesma coisa, que é dar algo para se obter algo em troca. Aí tem a Pedra Filosofal, que eu não vou falar muito sobre ela, só que é uma pedra vermelha que pode fazer qualquer coisa sem dar uma coisa equivalente. E é basicamente um shonen fodão que tem muitas lutas fodas pra caralho.
Que daí tem também tem muita comédia. A comédia desse anime, se tu não ri, ou se tu, sei lá, cara, se tu não gostar desse anime, tu pode aposentar a tua vida de otaku. Porque esse anime é simplesmente o mais foda e o melhor de todos. Não tem nada, tipo, que possa competir contra ele. Pelo menos não até hoje. Então é isso aí. Esse foi minhas 3 recomendações para vocês. Bom, o último anime que eu vou indicar aqui é sobre High School of the Dead. O gênero dele é mistério, drama, terror escolar. Ele foi lançado em 2012 e tem 12 episódios. Numa manhã comum, tudo acontecia normal, como em qualquer dia. Do telhado, Komuro Takashi, o protagonista, observa um estranho acontecimento nos portões do colégio. Um homem suspeito está causando confusão. Um dos professores, ao tentar expulsá-lo, acaba sendo mordido por um homem suspeito. Em meio a gritos de desespero dos outros professores, ele se levanta, porém, agora ele se transformou num zumbi. Então ele começa a comer os outros professores que estavam com ele. Vendo isso, Takashi corre de volta para o colégio e se une com a sua amiga, Rei Miyamoto, e o namorado dela, Igou Hisashi, do qual é o melhor amigo. Agora o colégio já está infestado de professores e outros colegiais zumbis. Os três então decidem ir até o telhado, mas no caminho eles encontram o professor que foi transformado em zumbi. Esse professor morde Hisashi, que fica com o braço ferido. Após eles eliminar o professor zumbi, eles conseguem chegar até o telhado da escola e, além de encontrar diversos zumbis e alunos normais sendo atacados por eles no mesmo caminho, no telhado Hisashi começa a sentir os primeiros efeitos da mordida provocada pelo zumbi e aos poucos se transforma em zumbi até chegar ao ponto dele perder a consciência e começar a atacar a Rei. Só que Takashi, ao ver que seu amigo não era mais ele, virou zumbi, ele decide então atacar ele e mata ele. E após uma série de eventos dentro do colégio, Takashi e Rei se encontram com as personagens Buzushima Saeko, Takashi Saya, Hirano Kota e com a enfermeira Marikawa Shizuka. Então, começa assim a história de sobrevivência desse grupo escolar em meio a uma enorme quantidade de zumbis que se espalha por toda a cidade. Bom, esse anime é o meu favorito, que eu considero. Ele é muito bom. Assistam. Vocês vão gostar. Bom, agora o último anime da lista. Não vou ser eu que vou contar pra vocês, é o Lax, tá legal? A indicação é dele. Brincadeira, indicação caralho. Ele vai entrar nessa lista porque é um anime que a gente não falou aqui, né? Mas é um gênero de anime, que é o hentai. E ainda um outro gênero que a gente não falou, que é o yaoi, né? A gente não pode ter preconceito, né? Somos todos de LGBT. Basicamente, todos os sites em primeiro lugar na pesquisa ou de assistir. Tipo, o lançamento dele foi muito zoado e muita gente gostou também. Sei lá, não tenho palavras para descrever esse anime, por isso que eu vou deixar o Laxus aqui falar um pouco sobre ele. Boku no Pico conta a história de Pico, que é um loiro pré-adolescente que trabalha em tempo parcial no bar do seu avô no verão. Muitas vezes ele é mostrado na natação normalmente nu ou sunga azul, tipo, ele fica pelado lá, de boa. Depois de Mokun sugerir Tomotsu ou Magoa, já que não definiu sua relação com Pico. Pico se rebela cortando a maioria dos cabelos e os gêneros são yaoi e shotacon. Pra quem não sabe o que é shotacon, Shotacon é um termo japonês para um complexo relativo à sexualidade, onde um adulto se sente atraído por um garoto mais novo. É pedofilia, para resumir. Enfim, esse é meu humilde resumo sobre Boku no Pico. Faz tempo que eu assisti essa merda, tá ligado? Mas tipo, recomendo vocês olhar, é muito legal. Por favor, assistam. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Nós estamos tendo alguns problemas, então não sei se esse vídeo vai ir pro YouTube, né? Espero que vá. Se não for, fazer o quê? Independente de onde você tá assistindo, espero que você tenha gostado desse vídeo. Vamos pedir aí, galera. Uma pequena notícia. No último vídeo que a gente ia postar, que era top 10 animes modinhas, aconteceu um pequeno desgraça, tá ligado? A gente,
Foi bloqueado inteiro o vídeo. E... Deu nada mais, nada menos que 7 strike, basicamente isso, no vídeo. Por 7 pessoas não. 7 Praticamente empresas. a Toei, a TV esse Tóquio, pessoal Bandai. aqui, Tóquio, Bandai Animation, pô, eles, tipo, bloquearam o nosso vídeo em vários países. Vários não, todos praticamente. Tipo, só se você for do Acre, você vai conseguir Tipo, assistir aquele vídeo. eu só vou falar uma Quando coisa. Acre, Só vou falar uma coisa, Se é que tipo... tem internet no Acre, né? Aí que tá. Tipo, de 10 anime, foram bloqueados 7, pra vocês terem noção, tá ligado? sim, não. O que aconteceu? Eu postei o vídeo, aí deu censura no DXD. Aí eu fui lá, editei, repostei. Aí deu direitos autorais no Fairy Tail. Eu editei, repostei, agora deu direitos autorais em 7 animes. Ou seja, eles estão procurando defeito no vídeo, tá ligado? O único que não deu direitos autorais foi o Hunter x Hunter. Ou seja, assistam Hunter x Hunter porque são de uma empresa legal, tá legal? Então é isso aí. Eu peguei a abertura eu peguei uma abertura como é que é o nome do país? Russa. Peguei uma abertura russa. Com legenda russa. Aí eu só tirei a legenda, acho que foi por causa disso. Bom, é isso, galera, e até o próximo vídeo. E... E...